Vascolômbia! Essa hoje é a realidade do Cruz Maltino. Carlos Cuesta e Andrés Gomes já são os principais representantes colombianos hoje dentro do nosso Vascão. E pode ter mais um chegando aí nesses próximos meses, tá? Eu vou trazer isso para você, é claro, neste Boa Noite Gigante. Além disso, também falar sobre esse último dia de preparação no CT Moacir Barbosa para enfrentar o Juventude amanhã dentro de São Januário e muitas outras novidades nesse Boa Noite Gigante que chega para você nessa noite de sexta-feira, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações do nosso Vascão. Mas, é claro, amigo torcedor vascaíno, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o nosso Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, você que está aí do outro lado ainda não é um inscrito, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo onde tem essa palavra inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você. Conto muito com o seu like, que é fundamental mesmo, inclusive, para o nosso crescimento. O YouTube, eu venho falando com vocês, infelizmente, né, tá segurando aí a divulgação do nosso conteúdo. Então, se você curte o canal do Gigante Vasco, deixe seu like aí, que vai ser muito importante para que os nossos vídeos voltem a ser divulgados aqui dentro da plataforma. Show? Vamos embora então, amigo vascaíno, sem muita enrolação, né, falar logo sobre o nosso Vascão. E bom, quero começar aqui primeiramente com vocês este Boa Noite Gigante, falando exatamente sobre a preparação do elenco Cruz Maltino para enfrentar a equipe do Juventude amanhã dentro de São Januário. Vasco volta a campo após 2 derrotas consecutivas para São Paulo e Botafogo. A última derrota, inclusive, para o Botafogo bem dolorida, uma derrota em que o Vasco da Gama não jogou, não atuou, um dos piores jogos do Vasco da Gama sob o comando técnico Fernando Diniz. O segundo resultado adverso consecutivo. Um Vasco que vivia um bom momento, vindo de 4 vitórias. Infelizmente, parece que do nada tudo virou. O clima que era bom se tornou ruim. O clima que era de otimismo se tornou um clima de preocupação. O Vasco virou a chave. Na quinta-feira, o elenco Cruz Maltino já se representou no CT Moacir Barbosa. Entretanto, o primeiro treino que aconteceu ontem, após a derrota para o Botafogo, foi um treino mais regenerativo, tanto que os titulares nem sequer foram a campo. Hoje foi, de fato, o treino de preparação. O único treino mesmo que aconteceu e o treino final para enfrentar o Juventude amanhã dentro de São Januário às 6h30 da tarde. O técnico Fernando Diniz, para essa partida de amanhã, terá 2 retornos importantíssimos ao time titular. Paulo Henrique e Nuno Moreira, que cumpriram suspensão contra o Botafogo nessa última quarta e fizeram muita falta, retornam e estarão à disposição do técnico Fernando Diniz. Automaticamente, diante disso, Puma Rodrigues, que foi titular na lateral direita, e Verratti, que formou o trio ofensivo ao lado de Andrés Gomes e Ryan, tendem a voltar ao banco de reservas. Ryan voltando a ocupar a faixa central do ataque, sendo esse camisa 9. Nuno Moreira voltando para a ponta esquerda e Andrés Gomes voltando para a ponta direita. Formação frequente que o técnico Fernando Diniz vem utilizando nas últimas partidas do nosso Vascão. Mudanças confirmadas, 2 certas. E vive-se a expectativa que amanhã também haja uma grande mudança no setor de meio campo. O Vasco que foi aquele arame liso, né? Essa é a grande realidade, tanto contra São Paulo quanto também contra o Botafogo, muito pelo falta poder mesmo, né, de marcação que o sistema de meio campo entregou nessas 2 partidas, muito por conta da presença do Tietê. O Vasco da Gama que, quando engrenou essa sequência de vitórias, essa virada de chave dentro do Brasileirão, tinha como dupla de volante Cama Barros e Hugo Moura. Só que o Hugo Moura, depois daquela entregada contra o Fortaleza, ele levou o cartão vermelho ali naquela partida, prejudicou o Vasco da Gama, mas mesmo assim o Cruz Maltino conseguiu a vitória. O Fernando Diniz perdeu um pouco a confiança no meio campo e ele desde então nunca mais, inclusive, foi titular do nosso Vascão. Mas, diante daquilo que se viu no treino dessa sexta-feira, o volante treinou entre os titulares, a expectativa é que amanhã contra o Juventude o Hugo Moura volte ao time principal
ao lado de Calma Barros, formando a dupla de volantes, e Tietê retorne ao banco de reservas. Então, um Vasco com caras novas, um Vasco diferente, que vai a campo com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton, Barros e Hugo Moura formando essa dupla de volante com Coutinho à frente, e a trinca ofensiva com Nuno Moreira, Andrés Gomes e Ryan. Esse deve ser o nosso Vascão para enfrentar a equipe do Juventude amanhã dentro de São Januário. Animado, vascaíno? Boa notícia? Tá feliz com essa formação que o técnico Fernando Diniz preparou para enfrentar amanhã o Juventude? Coloque aí. É importante lembrar que Fernando Diniz terá o desfalque do David, confirmado, o terceiro cartão amarelo está suspenso, e o zagueiro Lucas Freitas, tá? Deve ficar de fora da relação depois de alguns jogos aí, inclusive em que até foi titular sob o comando do técnico Fernando Diniz, ficando de fora da lista de relacionados. Tá confiante? Amanhã é vencer ou vencer, né? Amanhã o Vasco da Gama tem obrigação de vencer a equipe do Juventude dentro de São Januário. Amanhã é hora do senhor Cuesta, é hora do senhor Andrés Gomes mostrarem o seu futebol. Tá na hora. Acho que mais do que nunca tá na hora. Amanhã é dia de vitória. E falando até nesses dois nomes, né, Cuesta e Andrés Gomes, hoje tivemos uma grande informação relacionada a esses dois jogadores, que foi a convocação deles para a seleção colombiana, né, a seleção respectiva à sua nacionalidade. O Andrés Gomes, depois de um ano, ele volta a frequentar uma lista de convocados. A última vez que ele havia sido convocado foi em 29 de novembro do ano passado. E o Carlos Cuesta, ele volta a frequentar também a seleção colombiana após um longo período longe das convocações. A última convocação de Carlos Cuesta para a seleção colombiana aconteceu em março desse ano. Período aí de quase 7 meses de longe, né? E a seleção colombiana vem jogando desde então, vem se destacando, eliminatórias, amistosos, e o Carlos Cuesta não aparecia na lista. Só que o fato deles terem voltado ao Vasco da Gama fez com que ambos voltassem a aparecer na lista de convocação. Até porque, além de eles serem titulares do Vasco, hoje Carlos Cuesta e Andrés Gomes são dois grandes destaques do futebol brasileiro. O Carlos Cuesta se tornando um dos melhores defensores do Brasil e o Andrés Gomes se tornando um dos melhores pontas do país. E nessa convocação, Andrés Gomes e Carlos Cuesta estarão juntos de um volante que o Vasco da Gama procura. E eu já vou engatilhar dois assuntos num só, que é o Jefferson Lerma. O Jefferson Lerma é um colombiano de 31 anos de idade, volante, que eu inclusive trouxe, tá? Se você acompanha o Fala Gigante, eu vou trazer novidades sobre esse assunto, mas relembrar um pouquinho também daquilo que eu falei no vídeo da parte da tarde. Jefferson Lerma é um volante, 31 anos de idade, que o Vasco da Gama abriu negociações. Hoje, o Jefferson Lerma ele veste a camisa do Crystal Palace, clube do futebol inglês. Ele foi contratado pelo Crystal Palace há algum tempinho já. Ele chegou ao clube inglês no ano de 2023, após se destacar no Bournemouth, vestindo a camisa também desse mesmo clube inglês em 5 anos, 5 temporadas seguidas. Foi comprado pelo Crystal Palace pelo valor de 28 milhões de libras. Muita grana na mesa. Entretanto, mesmo tendo o destaque na primeira e na segunda temporada, nesse ano Jefferson Lerma ele vem perdendo um pouquinho de minutagem. Não bateu muito as ideias do jogador com as ideias do técnico do clube inglês. E hoje, inclusive, o Jefferson Lerma, quando entra no Crystal Palace, ele entra jogando muito mais como um zagueiro do que como um volante. Na última partida agora da Conference League, ele até entrou atuando como um volante. Camisa 5, que ele de fato é, ele veste inclusive a camisa 8, mas é um jogador mais defensor, é mais um primeiro do que um segundo volante. Só que normalmente a posição de Jefferson Lerma era uma posição atuando mais atrás na linha defensiva. E diante disso, ele ter sido um jogador que vinha tendo poucas minutagens nessa temporada de 2025. Um jogador que quando entrava em campo atuava como zagueiro. Houve um papo sim de dirigente da seleção colombiana para o jogador, sugestionando a ele a possibilidade de uma ida a um outro clube, até mesmo ao futebol brasileiro, para vestir a camisa do Vasco da Gama. E não à toa, diante disso, né, o mercado se abriu, o Vasco da Gama, à procura de jogadores, iniciou conversas junto ao atleta.
Até porque o Vasco busca oportunidade de mercado e o Jefferson Lerma tem um contrato com o Crystal Palace até o meio do ano que vem. Então é um nome que está na mira do Vasco, é um nome que o próprio Carlos Cuesta já ligou. Fernando Diniz fez questão de ligar para o Jefferson Lerma de acordo com o canal Na Torcida Vascaínos, e nessa ligação teve a participação de Carlos Cuesta para tentar, convencer o Jefferson Lerma de vestir a camisa do Vasco da Gama. E agora, nessa convocação em que Carlos Cuesta esteve presente, Andrés Gomes também está presente e o próprio Jefferson Lerma, chegou a hora de olho a olho, face a face, Carlos Cuesta sentar, conversar e convencer esse grande volante colombiano de vestir a camisa do nosso Vasco. É importante lembrar que o Vasco ele tem hoje como principal prioridade contratar exatamente um volante. O Vasco perdeu o Jair por lesão, o Vasco da Gama tem Paulinho Paula e Matheus Carvalho em baixa, o Vasco tem um Thiago Mendes que passou por um processo de recondicionamento físico após sua chegada, ainda não teve uma sequência no time titular. O Vasco hoje na posição de volante só tem Barros, Hugo Moura e Tietê à disposição. Não à toa o técnico Fernando Diniz vem treinando com o Matheus França atuando como segundo volante, porque não conta com Paulinho, não conta com Matheus Carvalho, não conta com o Thiago Mendes. Nitidamente o Vasco tem carência na posição de volante. Dentro do orçamento de transferência do Vasco da Gama, o Vasco vai nessa próxima janela de transferências mirar a contratação de um jogador. Para o ano que vem o Vasco quer e já tem nomes mapeados com perfil de saúde e equilíbrio. É o que hoje internamente se entende que o Vasco precisa nesse setor do meio de campo. O Diniz vem participando de todo esse processo, ao lado, é claro, de Admar Lopes, Felipe, Pedrinho e todo o departamento de futebol do Vasco da Gama. E o Jefferson Lerma foi um desses nomes colocados à mesa que agradou ao técnico Fernando Diniz e até a ligação já aconteceu. Admar Lopes vai precisar trabalhar. E esse momento aí na seleção colombiana será fundamental para que essa resenha aconteça, para que essa troca aconteça e o Vasco da Gama consiga, através, é claro, de Carlos Cuesta e Andrés Gomes, convencer o Jefferson Lerma a aceitar esse projeto do nosso Cruz Maltino. É importante lembrar, volto a repetir, que ele tem contrato com o Crystal Palace até o meio do ano que vem. A partir do dia 31 ele já pode assinar um pré-contrato, mas o objetivo do Vasco é que ele chegue já no início da temporada. Bom nome? Deixa aí nos comentários, questão de prioridade. Bom, eu, Lucas Amigo, vou ficando por aqui agora. Esse foi aquele nosso Boa Noite Gigante, último vídeo dessa sexta. Já já eu estou de volta com aquele nosso Corda Vascão às 7 horas da manhã em ponto, contando muito com a presença e o apoio de todos vocês. Que vamos, curta, compartilhe, ajude o nosso crescimento, venha fazer parte da nossa família e, como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas.